Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos então iniciar aqui a nossa segunda parte da primeira aula, né? Segunda e última parte. Antes de nós iniciarmos, vamos orar e falar com Deus, pois precisamos que o Espírito Santo nos ilumine, né, na transmissão do conteúdo, da matéria, não é verdade? Oremos. Senhor, quero te agradecer por esse momento, esta oportunidade que tenho para compartilhar o ensinamento bíblico, doutrinário, teológico desta matéria com esta turma. Ó Deus, que o Senhor me capacite, me ilumine, me dê palavra, me dê sabedoria, me dê unção, graça para transmitir este conteúdo. Pai, a todos os teus filhos que irão receber o ensinamento, que eles possam compreender perfeitamente o conteúdo desta matéria. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos então dar continuidade ao assunto que já iniciamos, agora falando sobre os deveres ministeriais e suas qualificações. O texto que vamos tomar como base para a nossa reflexão, para entendermos esse assunto, né, esse tema, está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, que nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, né? Então, a palavra ela é bem clara, bem objetiva, bem direta. Não há dúvidas com relação ao que Paulo apresenta aqui como sendo as qualificações esperadas que precisam estar presentes na vida daquele que aspira pelo santo ministério, né? Em relação a essas qualificações pastorais, segundo João Calvino, essa é uma referência a Platão, que afirmava: as coisas que são excelentes são igualmente árduas e difíceis. Vou repetir, né? Calvino citando Platão, né? Possivelmente essa frase veio de Platão, disse: as coisas que são excelentes são igualmente árduas e difíceis. Já era um ditado, né, popular, né, antigo, que a fruta ou fruto mais desejável, mais maduro, mais bonito, nunca está ao alcance das nossas mãos numa árvore, mas sempre no último galho, lá em cima. Enfim, tudo que é louvável, tudo que é desejável, tudo que realmente aparentemente é bom, é excelente, requer de nós um sacrifício, um empenho, uma dedicação, um esmero, renúncia para alcançar. O grande comentarista Baxter, ele registrou: os deveres mais difíceis geralmente são os mais importantes. Quanto mais difícil uma tarefa a ser realizada, mais importante ela realmente ela é, né, por natureza. Segue-se então que o pastor deve ter qualificações compatíveis com essa excelente tarefa, né,
com essa excelente coisa que ele deseja, como Paulo coloca aqui em 1 Timóteo capítulo 3, com essa excelente tarefa que, mesmo sendo árdua e difícil, é a mais importante das obras. O chamado de Deus para um homem, para que ele possa estar se dedicando em cuidar das ovelhas, apacentando-as, tendo a consciência de que se trata de um serviço espiritual, pois ele está cuidando da igreja do Senhor Jesus na terra. E isso não pode ser feito de qualquer maneira, e muito menos por qualquer um que esteja de qualquer jeito. Então é essa a grande questão que vamos estar abordando à luz do texto bíblico. Por isso fiz questão de ler a passagem, e esse assunto ele gira em torno desta passagem bíblica. Ser irrepreensível em relação a 3 grandes grupos ou conjuntos de princípios citados no texto bíblico que acabamos de ler. Existem 3 áreas da vida em que o pastor, o líder espiritual, precisa estar vigilante, precisa estar isento de retaliações, de acusações, de queixas, para que ele possa, então, estar exercendo plena e fielmente o seu ministério. A primeira área diz respeito à moralidade sexual. E aqui está em relação a 3 questões. Primeiro, a poligamia. O pastor, Paulo diz, pelo texto nós entendemos que ele não pode ser um polígamo, um marido de 2 ou 3 mulheres ao mesmo tempo. Hoje isso pode parecer um absurdo, dependendo do contexto cultural em que nós estejamos vivendo, mas em alguns lugares faz parte de uma cultura. E naquele tempo não era diferente. Em algumas regiões poderia ser comum uma pessoa ter 2, 3 ou 4 relacionamentos conjugais. Paulo diz que um cristão já parte do princípio que não pode viver assim. E alguém que almeja o santo ministério, muito menos. Não pode ser polígamo. Segundo casamento sem justa causa. Também nos traz essa conotação, né? Quando fala marido de uma só mulher, está se referindo a um caso de poligamia, está se referindo também a uma pessoa que não esteja aí no seu 2º ou 3º casamento, que foi originado a partir de uma ruptura anterior, sem justa causa. O sujeito está casado hoje e simplesmente abandona sua esposa por motivos quaisquer e se ajunta com uma outra pessoa e casa e lá continua pastoreando. Entende? Então, não há justificativa bíblica para isso. Uma pessoa que, estando no seu 2º ou 3º casamento, sem justa causa, sem que tenha havido o caso da infidelidade conjugal. Eu sei que há discordância sobre isso. As linhas aqui elas se dividem, né, de pensamento. Existem aqueles que são que batem o martelo dizendo que mesmo havendo um caso de infidelidade conjugal, o homem não pode contrair um novo casamento. Ele pode se divorciar, mas não casar-se novamente. Uma outra linha de pensamento afirma que, havendo então o caso da infidelidade conjugal, esta pessoa, a parte inocente, está livre para o divórcio e para contrair um novo casamento. Eu, particularmente, penso assim. Eu entendo que se houve um fato desse, concreto, comprovado, então o casamento poderá ser dissolvido em função desta causa justificada, né? E a pessoa então estaria livre para contrair um novo casamento. Respeito quem pensa de modo diferente, mas não
concordo de maneira nenhuma que uma pessoa que, por motivos quaisquer, né, ou sem justa causa, abandone a sua esposa, conheça uma outra pessoa e case-se e continue pastoreando. Entende? Então, ele não está mais qualificado para o mesmo. Quando ele foi consagrado, ele estava qualificado, mas mediante o acontecido, então ele se desqualificou. E estando desqualificado, ele não pode mais permanecer no ministério pastoral. Também o caso de adultério, né? Que faz com que a pessoa não esteja qualificada para o santo ministério. Uma pessoa casada, né? Vivendo, né, ou tendo práticas, né, de adultério, entende? Uma pessoa que esteja caindo nesse pecado, nesse erro, entende? Achando que pode conciliar. Não, Paulo diz que não pode. Ele é marido de uma mulher. Ele vive para esta esposa. E não tem, de maneira nenhuma, é um absurdo alguém que, né, independentemente da cultura que se viva, venha pensar que haja essa possibilidade, quando não há. Não há. E aqui devemos ser justos numa situação. Conhecemos casos de pessoas que estavam pastoreando e em um dado momento da vida, esta pessoa, por falta de vigilância, caiu no pecado do adultério. Se arrependeu, confessou, recebeu o perdão da esposa, da família, confessou o pecado à igreja, recebeu o perdão da igreja, então foi perdoado por Deus, perdoado pela família, perdoado pela igreja, abandonou, rompeu, nunca mais se envolveu naquela situação. Entendemos que aquele que confessa suas transgressões e abandona, alcança a misericórdia. Esta pessoa, ela poderá ser restituída ao santo ministério, porque ela não está mais na prática do pecado, né? Me refiro aqui a um caso extremo, alguém que queira insistir na prática e ao mesmo tempo desejando o santo ministério. Não há compatibilidade, de modo nenhum, nós sabemos disso. Bem, o pastor deve ser irrepreensível no sentido de que não seja alvo de escândalos envolvendo adultério e filhos, né, fora do casamento. Esse é o tipo de homem que Deus está procurando para estabelecer como modelo em sua igreja. O pecado sexual desqualifica qualquer homem para o pastorado, né? Então, a primeira área que Paulo vai tratar aqui está relacionado à área da moralidade sexual. Ele deve ser uma pessoa irrepreensível na área da moralidade sexual. Segundo grupo, segunda área que Paulo vai falar aqui é a área familiar. A família. O segundo grupo em que o pastor deve ser irrepreensível diz respeito à família. Daí as palavras do apóstolo Paulo no texto bíblico destacado anteriormente. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, o que Paulo quer ensinar aqui é muito óbvio. Antes de querer liderar a igreja, ele deve ser capaz de liderar, antes de tudo, sua própria família. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa tão clara, tão óbvia, que não necessita de grandes e profundas explicações. Se alguém não exerce uma liderança, não consegue exercer uma liderança da sua própria casa com os seus filhos, né? Seus filhos naturais, a sua própria família, como que esta pessoa exercerá uma liderança espiritual com os filhos espirituais, que são os membros da igreja, que é a família de Deus, que é a família espiritual, a família cristã? Se ele não cuida bem da sua própria família, né? Não exerce uma liderança, não tem autoridade
não consegue organizar, ordenar a sua própria casa, como que esta pessoa vai ordenar a igreja? Vai pôr em ordem as coisas da igreja, se ele não cuida nem da sua própria casa? Se ele não atenta para os problemas da sua família, como ele será apto para cuidar da família dos outros? A todo momento ele poderá ser repreendido. O pastor quer cuidar, né, quer corrigir os meus filhos, mas ele não corrige nem os dele. O pastor quer ensinar acerca de bons modos, quando na verdade ele não consegue ensinar bons modos para os seus próprios filhos. Ele quer impor respeito na igreja, mas bem na verdade nem os seus próprios filhos o respeitam. Entendem? Então é uma questão de lógica. Antes de querer governar a igreja de Deus, a casa do Senhor, a família da fé, é necessário que o pastor tenha autoridade, boa liderança na sua própria casa. Na sua própria casa. Sendo exemplo para os seus próprios filhos. Ensinando a eles a palavra do Senhor. Corrigindo sempre que for necessário. Para que ele tenha autoridade para ensinar a igreja do Senhor. Ok? Terceiro grupo, a que Paulo se refere aqui nesse texto, está relacionado às atitudes e relacionamentos. O pastor, Paulo ensina, deve ser moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Isso quer dizer que o pastor deve ser moderado, sensato e respeitável, isto é, controlado. Quando se diz que ele precisa ser moderado, sensato e respeitável, ele precisa ser uma pessoa controlada. Para isso, ele deve ser imparcial, cuidadoso nos julgamentos, ponderado, sábio, profundo nas suas colocações. Na concepção de Paulo, queridos, podemos entender que se a pessoa não consegue controlar a sua própria vida, não está apto para o pastorado. Se ele não tem um controle de si mesmo, terá muitíssimas dificuldades para exercer o ministério pastoral aprovado. Vamos entender cada um desses termos. O que significa ser hospitaleiro? Mas é necessário que a gente se reporte ao tempo de Paulo para entender, né, algumas questões aqui mencionadas. Ser hospitaleiro. Naquela época, havia muitas perseguições contra os cristãos. E era muito comum os cristãos terem que fugir de um lugar para o outro em função das perseguições que sofriam. Só que acontecia que nessas fugas, né, nessas saídas, eles tinham que muitas das vezes passar noites, né, fora de casa, fora de um lugar propício. E as opções que haviam naquela ocasião não eram nada sugestivas para que eles pudessem pernoitar. As chamadas tavernas, né, e hospedarias eram verdadeiros antros de prostituição, né, de devassidão, de imoralidade. Então os cristãos não se sentiam bem, claro, pernoitando naqueles ambientes, né, imundos, moralmente falando. Daí, esta orientação de Paulo ela cabia muito bem nesse contexto, visto que esses cristãos, enquanto iam de uma cidade para outra, necessitariam de uma boa hospedagem. Paulo então orienta que um pastor, numa localidade, deveria ter o seu coração aberto para receber em sua casa esses irmãos, para que pudessem pernoitar ali, para que depois seguissem a sua caminhada, que fosse um pastor generoso, abençoador, né, que não pensasse somente em si, mas que pensasse também no bem desses irmãos que precisariam de ajuda imediata nesse sentido. Então, a palavra de Paulo aqui, ela se refere também
a esse particular. Além disso, a hospitalidade fazia parte da igreja primitiva. Quando nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, nós vamos ver aqui uma orientação de Paulo sobre essa questão. Romanos capítulo 12, versículo 13, nos diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Aí ele ordena: segui a hospitalidade. Então fazia parte da vida comum da igreja a hospitalidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, como eu disse na parte anterior da aula, é muito importante a gente estar mencionando as passagens bíblicas para que os irmãos compreendam que a teologia pastoral ela tem uma fundamentação 100% bíblica. Capítulo 5, versículo 10 de 1 Timóteo nos diz: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade. Olha só, né? Aqui Paulo está falando acerca dos critérios para se adotar uma pessoa, uma viúva no rol, né, das necessitadas da igreja. Então, um dos critérios para que alguém pudesse ser auxiliada, né, como viúva na igreja, é que se durante o seu tempo de vida, né, em que ela vivia uma vida normal em família, se ela exercitou hospitalidade. Então, era uma prática exigida e a ser seguida pela igreja na ocasião. Hebreus capítulo 13, versículo 2, temos ainda uma outra orientação. 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Interessante essa passagem aqui. Ela nos faz pensar que em alguns momentos da história, seres angelicais em forma e aparência humana estiveram na casa de alguns. E estes, sem saberem, hospedaram anjos em suas casas. Que coisa linda, né? Que maravilha. No exercício de uma prática, de um mandamento cristão, né? Um lar, ele é visitado por seres angelicais sem que o anfitrião fique sabendo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. A última referência. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, aí Pedro complementa, sem murmurações. Então, o lar estaria à disposição desses irmãos, deveria haver o recebimento, o acolhimento, mas Pedro faz uma ressalva, sem murmurações. Ou seja, façam isso com amor, faça isso com um espírito generoso e com alegria. O princípio de Paulo é demonstrar aqui que dentro desse contexto da hospitalidade, que é uma das qualificações do pastor, é demonstrar que o pastor deve ser um homem generoso. Longe de amar o lucro, ele vê tudo o que possui como um meio de atender às necessidades do próximo. Então ele entende que ele não é um retentor da bênção material, mas ele é um canal da bênção material. Com isso, Paulo está dizendo aqui que o pastor precisa ter o seu coração aberto para abençoar as pessoas, para receber as pessoas. E isso aqui hoje, por exemplo, se aplica muito bem à questão quando nós, por exemplo, recebemos irmãos nas nossas igrejas. Como que o pastor deve estar com seu coração aberto para receber esses irmãos? É claro que hoje nós vivemos num contexto diferente,
daquela época, né? Não vamos aqui entrar no mérito para entender que o pastor hoje da igreja, qualquer pessoa que chegue na igreja, né, ele tem que levar para a sua casa. Não é isso que vamos aqui afirmar. Estamos vivendo num contexto diferente, num tempo diferente. Agora, o princípio estabelecido aqui permanece. Então, se o pastor não pode receber, né, aquela pessoa na sua casa, e porque não conhece, não vai fazê-lo, né, não vai fazê-lo, mas havendo a possibilidade, a condição, ele pode providenciar um meio de hospitalidade para aquela pessoa, para que no dia seguinte, né, aquela pessoa siga o seu caminho. Estou falando aqui de um caso desconhecido, um caso extremo. Mas, em outras situações, a hospitalidade aqui é uma das qualificações da vida do pastor, porque ele precisa ser generoso, atencioso, cuidadoso, amoroso com aqueles que ele recebe na igreja, né, nos eventos, enfim, ser um homem acolhedor e entender que ele é um canal de bênção para essas pessoas. Uma segunda situação que Paulo apresenta aqui como qualificação para o ministério pastoral é que ele seja apto para ensinar. Os incumbidos de pastorear o rebanho de Deus devem ser qualificados para a docência. Agora, quando a gente fala em ser qualificado para a docência, nós não estamos aqui de maneira nenhuma falando que o pastor deve ser um profissional na área do ensino. Deve ser um professor, né, profissional, uma pessoa que domine todas as técnicas e métodos do ensino. Não é isso. Mas a docência aqui, ela está relacionada, né, à forma ministerial que o pastor deverá exercer o seu pastorado na área do ensino da palavra de Deus. Já tenho falado sobre isso na aula, né? Cabe ao pastor a responsabilidade de ensinar, de doutrinar a igreja à luz da palavra de Deus. Quando a igreja se reúne, principalmente no culto denominado culto da palavra, o culto de ensino, ou culto de doutrina, a igreja ali, ela tem a expectativa de que o seu pastor vai abrir a Bíblia, vai ler um texto bíblico e vai fazer uma exposição do texto bíblico. E a partir daquela exposição, ele vai ensinar para a sua igreja os princípios, as verdades que ali estão apresentadas, que precisam ser conhecidas e seguidas por cada um de nós. Então, o pastor precisa ser esta pessoa que vai atender a igreja nesta necessidade. É muito negativo aquele pastor que em toda oportunidade que ele tem para ensinar, ele delega essa responsabilidade. Ele passa para outro. Né? Ah, professor, mas tem pessoas na igreja que também ensinam. Sim, mas a responsabilidade está sobre os ombros do pastor da igreja. Ele pode, ocasionalmente, num momento ou outro, delegar, convidar alguém para trazer a palavra, o ensinamento. Mas a igreja espera do pastor um ensinamento bíblico, que ele seja apto para ensinar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa acerca de um obreiro que havia sido indicado para dirigir uma congregação. E o comentário foi: fulano de tal é uma boa pessoa, é um bom crente, é uma pessoa maravilhosa, está lá agora dirigindo a congregação, ele só não sabe pregar e ensinar, mas o restante ele faz muito bem. Ora, quando que uma pessoa que está numa responsabilidade pastoral não vai saber pregar ou ensinar? Vou repetir o que eu já tinha dito. Não se espera de um pastor, não se exige de um pastor que ele seja um expert no hebraico, no grego, um exegeta em profundidade. Não. Se ele souber fazer isso, muito bem. Mas se espera de um pastor que ele
com simplicidade, mas com fidelidade ao texto, ele leia uma passagem bíblica e faça uma exposição bíblica para os irmãos, na sua simplicidade, mas que fale, que transmita a palavra de Deus. Seja apto para ensinar. Próximo, não deve ser apegado ao vinho. Qualquer pessoa em qualquer liderança cristã deve estar alerta e sóbria. Os homens viciados em vinho ou bebidas alcoólicas sejam excluídos do ofício episcopal, pois eles devem estar sempre no controle de todas as suas faculdades mentais para liderar a igreja. Imagine uma pessoa, né, um líder, uma pessoa que esteja no exercício da sua função, perdão, irmãos, no exercício da sua função, sem controle das suas faculdades mentais para aconselhar, para pregar. Imagine uma pessoa que de vez em quando é flagrada, alcoolizada, né? Isso era um problema que Paulo teve que enfrentar nos seus dias, porque a prática do alcoolismo, da embriaguez, era muito comum nessas regiões para as quais Paulo escreveu as suas cartas. E Paulo está orientando aqui para que Timóteo tenha cuidado, para que uma pessoa que é muito chegada ao vinho, à bebida, não pode ser indicada para o santo ministério. Imagine uma pessoa embriagada querendo pregar a palavra de Deus, querendo aconselhar alguém. Então Paulo diz, olha, não pode acontecer. Eu sei que hoje há um debate muito grande sobre isso. Se pode ou não pode beber vinho, né? Se pode ou não pode. Eu entendo, meus irmãos, e aqui vai um parecer meu, né? Eu entendo que, à luz da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que devemos fugir de toda aparência do mal, tudo aquilo que possa servir de embaraço, de causa de confusão, de descrédito para o nosso ministério, nós precisamos evitar. Nós precisamos e devemos evitar. Nós vivemos numa região, num país, onde essa prática ela não é um costume, uma cultura nossa, em que todos façam isto, né? Em outros países europeus, a gente até tem conhecimento de que isso seja uma prática, mas nós não temos essa prática. Então, não é cultural, não é um costume, e com certeza isso vai trazer muitas dificuldades. Eu lembro de uma certa ocasião em que eu estava ainda no exercício profissional, trabalhava no restaurante, e eu fiquei muito triste quando eu vi que naquele lugar, naquele dia, tinha uma confraternização, várias pessoas, e ali tinha um pastor no meio. E aquele pastor, ele se excedeu no vinho que era servido. E eu percebi que ele ficou totalmente descontrolado. Com tristeza eu vi aquilo, presenciei aquela cena. Falta de vigilância, falta de cuidado. Então, a questão é, eu preciso disso. Eu preciso me entregar a isto. Eu preciso fazer uso disto. Qual é a imagem que os meus irmãos, que o novo convertido, que o crente da minha igreja vai ter de mim, né? Quando souber que eu faço uso dessa prática, que eu sou assim, que eu tenho que eu sou liberal nesse pensamento, será que eu não estaria causando algum tipo de escândalo na minha realidade, na minha igreja? Então, respeito quem pensa diferente, respeito quem tem um pensamento contrário, né, quem domina o pensamento dentro de uma outra realidade, mas eu entendo que devemos, como pastores, trabalhar de tal forma
viver um ministério pastoral de tal forma que literalmente não venhamos ser causa de escândalo para quem quer que seja. Se isso já é exigido de um discípulo comum, quanto mais daqueles que exercem uma liderança pastoral. Então, toda vigilância, todo cuidado aqui é pouco. Então, ao nosso parecer aqui, né, respeito quem pense diferente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o líder, o pastor, não pode ser uma pessoa apegada, que fique olhando a ideia que é, né, apegada ao vinho, né, é uma pessoa que não tire os olhos da bebida, que tenha realmente essa aproximação, esse desejo, né, constante. Enfim. Bem, próximo, não deve ser violento. Por não ser violento, entendemos que o pastor deve ser amável. O homem que Deus escolheu para apacentar um rebanho, para fazer parte do ministério pastoral, não deve ficar irado, hostil, briguento, nem irritado quando as coisas não se acertam, mas deve ser capaz de aceitar o não como resposta. É extremamente negativa a figura de um pastor de confusão. Pastor que tem hora, a todo momento ele se esquece que é pastor, que se altera com muita facilidade, que quer tirar satisfação com todo mundo. Se o vizinho lá da igreja é problemático, ele faz questão de ser mais problemático que o vizinho. É aquele pastor que, ao invés de tentar convencer as pessoas pela palavra de Deus, tenta convencer a partir da sua própria palavra e no grito. Brigão em casa, né? Iracundo com seus filhos. Uma pessoa que a todo momento é envolvida em situações, em confusões, e a fama vai longe. Tem líderes espirituais, pastores por aí, que o membro tem até medo de conversar com ele. Quando ele apresenta uma ideia, ele espera que todos concordem com ele. E se não concordar, né, ele está pronto para poder retalhar aquela pessoa, para causar uma situação de vingança. Amados, isso não é papel de um pastor. O pastor é humano. O pastor também pode estar errado em uma posição. Nós, como pastores, precisamos aprender a compartilhar. Eu tenho tido experiências assim na minha vida pastoral. Muitas coisas que eu poderia, na figura de pastor, na posição de pastor, me reportar à igreja e determinar que vai ser daquele jeito. Mas temos procurado exercer um ministério de compartilhamento, compartilhar pensamentos, ouvir os meus irmãos. E às vezes a minha ideia que parecia ser tão boa e perfeita, eu descubro que ela precisa ser aperfeiçoada. E eu estou aberto a uma nova palavra, a uma nova orientação, um espírito cristão, porque eu estou visando não o meu bem, não é a minha opinião, mas eu estou visando o progresso do reino de Deus. Então, cabe a nós, né, termos esse espírito cristão, esse sentimento cristão, procurar viver em paz com todos. Um pastor pacífico, um pastor da paz e não da violência, que estimule também a violência. Porque o grande problema de um pastor violento é que ele estimula a violência. Ele faz com que as pessoas também, em seus particulares, ajam também com violência. Então ele não pode ser violento. Não pode ser também apegado ao dinheiro, uma pessoa avarenta. O que Paulo combate aqui é a postura de quem não se importa com a maneira pela qual consegue o dinheiro. Porque o avarento é assim. Ele não tem princípios espirituais para conquistar. Ele quer conquistar independentemente dos meios. Os fins justificam os seus meios. Então, não importa por cima de quem ele passe, não importa quais as decisões que ele tome, não importa
o que ele vem a fazer, contanto que ele consiga o recurso financeiro que ele tanto almeja. Uma pessoa avarenta, uma pessoa apegada ao dinheiro. Né? E a pessoa apegada ao dinheiro é uma pessoa que ama realmente o dinheiro, que tem amor pelo dinheiro. E a gente sabe, meus irmãos, a gente sabe que quando nós amamos, nós estamos dispostos a tudo nesta vida, praticamente, para fazer valer o amor que nós professamos. Então, vamos pensar. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, nós faremos de tudo, viveremos de tal modo que expressemos na prática esse amor por Deus. Se alguém diz que ama o seu cônjuge, também vai dar provas desse amor pelo seu cônjuge. Se alguém ama a obra de Deus, vai viver uma vida também em prol da obra do Senhor, porque ele ama a obra do Senhor. Alguém que é apegado ao dinheiro, que ama ao dinheiro, então ele estará também pronto, disposto a qualquer situação para poder alcançar o seu objetivo final, que é a conquista do dinheiro. Mas aí nesse caso aqui, veja bem, e a Bíblia é bem clara quanto a isso, quando ela afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma pessoa apegada, uma pessoa avarenta, uma pessoa que vive em torno do dinheiro, uma pessoa amante do valor financeiro. E isso aqui, dentre tantas situações negativas que existem em torno disso, é que uma pessoa que realmente que seja apegada ao fator financeiro, ela está muito disposta a amar as coisas e gostar apenas das pessoas. E mais, amar as coisas, né, e usar as pessoas para alcançar as coisas, aquilo que ela ama. Então as pessoas se tornam meros meios a serem usados por esse amante do dinheiro para alcançar os seus objetivos. Então Paulo diz que o obreiro não pode ser essa pessoa avarenta. E por causa disto, ele não pode estar no ministério por causa do dinheiro. Longe disso. Qualquer pessoa que ama o dinheiro se comprometerá e lucrará de alguma forma sórdida. O homem que esteja na liderança espiritual não deve ser cobiçoso, pois facilmente será corrompido. Uma pessoa avarenta, uma pessoa que cobiça os bens materiais, as coisas, os valores financeiros, uma pessoa que facilmente será uma presa do diabo e vai cair em muitas tentações e escândalos morais. Então, meus irmãos, que Deus nos livre disso, que realmente estejamos amando ao Senhor sobre todas as coisas. O dinheiro é apenas um bem a ser usado e não um bem que vai nos usar. O dinheiro é um bem que deve estar sob o nosso controle absoluto. Né? Eu devo dizer para o dinheiro para onde ele vai, o que vamos fazer, eu tenho controle. E não o dinheiro estar dizendo para mim o que eu devo fazer, né? Como eu devo ser, enfim, nada disso. Eu não posso inverter aí essa ordem. Próximo, não pode ser recém-convertido. Naquela ocasião, quando Paulo escreveu essa carta, sabe-se pela história que muitas pessoas de influência estavam se aproximando da igreja. Pessoas de posição, pessoas ricas, né? E estavam tendo certos privilégios em algumas comunidades cristãs. E algumas delas estavam na iminência de se tornarem líderes espirituais, em função da sua posição. Só que o fato delas serem líderes por si só, não haveria nenhum problema. Não há nenhum problema de uma pessoa rica, de influência, de posição,
ser um pastor na igreja. Não há nenhum problema quanto a isso. Desde que ela não seja um neófito, um novo convertido, né? Desde que esse homem não seja um novo convertido, desde que essa pessoa não seja um recém-chegado à fé cristã, que tenha a chamada de Deus, sem nenhum problema, que preenche todos os requisitos bíblicos, sem nenhum problema. O problema que Paulo está se referindo é que muitos estavam sendo levados ou induzidos a reconhecerem essas pessoas recém-chegados do Evangelho como líderes espirituais. E aí Paulo diz que não. Novo convertido tem um caminho longo pela frente. Ele não está apto para o santo ministério. E na observação aqui que Paulo faz, que ele não pode ser um neófito ou novo convertido. Tem gente que pensa que neófito aqui é novo na idade. Não é novo na idade, é novo na fé. A observação é para que não se ensoberbeça e caia na mesma condição em que caiu o diabo. Veja, irmãos, Paulo não está proibindo que alguém exerça o ministério só por proibir. Paulo está até preservando a fé, a vida cristã desta pessoa. Porque nós sabemos, nós que exercemos o ministério pastoral, nós sabemos que no decorrer do exercício pastoral é necessário muito equilíbrio, é necessário muita coerência. A gente tem que aprender a ouvir críticas, saber ouvir quando falam mal da gente, mas temos que aprender também a saber ouvir quando falam bem da gente. Porque tem gente que só se preocupa e só se previne para ouvir calúnias e difamações. Não, tem que me preparar para isso. Nós temos que nos preparar para ouvir calúnias e difamações, mas temos que nos preparar também para ouvir elogios. Elogios. Você é bom, você é o melhor pregador que a igreja tem, você é o melhor pastor que já passou por aqui, você é melhor do que o pastor que te antecedeu. O dia que o senhor não está na igreja, né, a igreja não caminha. Enfim, essas observações, isso aí entra no coração da pessoa, e o grande problema não são as pessoas falarem isso. O grande problema somos nós acreditarmos em tudo isso. Que as pessoas vão nos elogiar em um dado momento, isso é possível. O grande problema não é ouvir o elogio. O grande problema é o que fazer com o elogio que se ouve. E uma pessoa nova na fé não tem estrutura para isso. Não tem estrutura emocional para lidar com essas questões, nem com a palavra negativa e nem com a palavra positiva que se ouve. Não tem estrutura bíblica, doutrinária para aconselhar. Não tem experiências cristãs suficientes para poder se aproximar das pessoas, para prestar um aconselhamento, um discipulado cristão. Ela precisa para ela. Ela precisa primeiro receber para ela, para depois transmitir. Entende? Então, Paulo está até prevenindo esses irmãos, para que eles não caiam, né, na condenação do diabo, que é o orgulho. Então, Paulo orienta com relação a isso. Paulo, porém, nesse caso aqui, ele proíbe que se façam bispos, líderes, aos que recentemente tenham professado a Cristo. Que eles esperem o tempo passar e amadureçam na fé primeiro, para depois serem aproveitados, serem reconhecidos como líderes espirituais na sua igreja. Na igreja em que eles estariam pastoreando, na comunidade, né, naquela região. Enfim, próxima, que deve ter boa reputação perante os de fora. Interessante que o testemunho que Paulo exige aqui não é simplesmente dos da casa, mas dos de fora. Para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Deveria ser difícil para os cristãos da igreja primitiva ter boa reputação, uma vez que viviam em meio a muitas perseguições.
Porque as perseguições, vocês sabem disso, elas, na maioria delas, elas não eram ocasionadas por uma justa causa, mas as perseguições eram ocasionadas com base em mentiras inventadas sobre os cristãos. Então inventavam-se toda sorte de mentiras, de calúnias, de acusações contra os cristãos. Então, para que os cristãos pudessem realmente se ver livre de polêmicas aí em torno dessas falas, né, inventadas, dessas mentiras criadas pela sociedade e por muitos, né, inimigos da fé, era muito difícil, porque ele não roubou, mas alguém acusou que ele roubou. Ele não cobiçou, mas inventaram que ele cobiçou. Ele não falou mal do imperador, mas alguém disse que ele falou. E aí as perseguições aconteciam, né, brutalmente contra os cristãos. Então, manter o nome limpo nesse contexto era um desafio muito grande. Mas Paulo diz que o obreiro precisa ter uma boa reputação por parte daqueles que estão de fora. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que se alguém inventa alguma coisa, se alguém cria alguma situação para derrubar uma liderança espiritual, então vamos pesquisar, vamos investigar. E ao investigar, nós vamos descobrir que esta pessoa foi vítima de uma falsa acusação e a reputação dela permanece inabalável. Que vão falar mal de mim, de você, de qualquer pastor, isso é notório. A questão é se o que falam de nós é verdade ou mentira. Disse pelo mundo afora, né? Muitos falam isso, que todo pastor é ladrão. Por que falam isso? Porque se ouviu dizer, em determinadas situações, de um líder que fazia mau uso do dinheiro da igreja. E aquelas pessoas que gostam de generalizar fazem esta afirmação. Agora eu pergunto, será que todo pastor realmente é ladrão? Não. Não. Assim como nem todo médico é ruim, nem todo policial ou autoridade qualquer é corrupta. Cada caso é um caso. A questão não é se falam, a questão é saber se o que falam procede ou não. Paulo está dizendo aqui que uma liderança espiritual deve ser aquela pessoa que, quando acusada e investigada, descobre-se que ela está limpa de qualquer dano moral. E então a moral dela permanece alta em meio à sociedade. Fulano de tal é um homem de Deus. Há muitos casos, meus irmãos, de muita gente que pode não se converter ao Evangelho, pode não ser crente de uma determinada igreja, ser membro de uma determinada igreja, mas reconhecem que aquela pessoa realmente é uma pessoa exemplar. Ela não precisa dizer o que é e quem é. A sociedade volta, testemunha acerca da vida desta pessoa. Eu lembro que recentemente, né, participamos de um culto fúnebre de um obreiro de uma congregação, e o testemunho dos irmãos que ali estavam, né, durante o velório, que começou à noite, foi durante a parte da manhã, enfim, é que a todo momento entravam pessoas não crentes, e olhavam lá o corpo, né, da pessoa e se expressavam, né, ali espontaneamente, dizendo: olha,
esse aqui era crente mesmo, esse aqui era um homem, era um pastor verdadeiro. Ou seja, expressões espontâneas de pessoas que conviveram com aquele homem durante o tempo em que ele foi dirigente daquela congregação. E o testemunho dessas pessoas acerca daquele homem era 100% positivo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, eu estou enfatizando isso aqui. Porque nós nos preocupamos muito, às vezes, com o relatório que a igreja dá acerca de nós. Agora, qual é o relatório que os nossos vizinhos estão dando a nosso respeito? Qual é o testemunho que o mecânico que conserta o carro daquele pastor dá a seu respeito? Qual é o testemunho que o patrão daquele pastor, que não é de tempo integral, que trabalha, qual é o testemunho do patrão desse pastor a respeito dele? Paulo diz que para ser um bispo, para ser um pastor, um ministro do evangelho, é necessário que ele tenha boa reputação perante os de fora. É lá fora que a nossa luz tem que brilhar. Então, sejamos um bom pastor na igreja, sejamos um homem de Deus no púlpito, mas sejamos pastor, luz do mundo e sal da terra para os que estão lá fora, porque eles querem ver a pregação do evangelho através dos nossos atos, para depois ouvir a pregação do evangelho através dos nossos lábios. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê capacidade espiritual, condições espirituais para exercermos, de fato, um ministério irrepreensível. Amém? Muito bem. Agora, a pergunta que se faz diante disso é: esse padrão tão nivelado, tão alto, é possível? Como devemos pastorear? Quais os cuidados que devemos ter? Então, são essas questões que nós precisamos levar em consideração. Como dissemos no início da aula, as coisas excelentes da vida, elas são difíceis de ser alcançadas, sim, não há dúvida. Mas Deus não exigiria de nós aquilo que não fosse possível. É possível, sim. É possível. Desde que nós tomemos a decisão de andar no caminho certo e fazer aquilo que é certo, e não simplesmente o que dá certo, mas que sejamos justos naquilo que vamos propor a fazer. Há um texto bíblico que vale a pena ser lido dentro desse contexto. Qual é a expectativa de Deus a respeito de nós pastores? Ezequiel 34, versículo 1 em diante, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha só as características de um mau pastor. Quando um pastor não anda, não procede fielmente como as recomendações bíblicas paulinas aqui, elas nos ensinam. Ela diz: as fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo,
porquanto se espalharam. Aí Deus diz: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, aí ele diz: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Essa palavra me faz temer, porque a minha maior preocupação não é se a igreja estiver contra mim, não é se o mundo estiver contra mim, e nem que o diabo esteja contra mim. É bom que ele esteja mesmo. O meu maior perigo é se Deus estiver contra mim. Aí realmente eu estarei perdido. Ele diz: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Vejo, meus irmãos, aqui há uma denúncia contra os falsos pastores, há uma denúncia com relação à prática maligna desses pastores, ao desprezo deles em relação às ovelhas. Agora fica notório aqui, meus queridos, duas coisas. Primeiro, Deus vai requerer contas daqueles que apacentam mal o rebanho dele. Por uma razão: as ovelhas são do Senhor e Deus ama as ovelhas que possui. Deus ama o rebanho. E se ele ama o rebanho, eu tenho que aprender a amar o rebanho de Deus. E viver um ministério exemplar à luz da palavra de Deus, como temos lido aqui em 1 Timóteo capítulo 3. De fato, queridos, ninguém poderá ser completo em todas as coisas. Ninguém. Sempre haverá uma necessidade de aperfeiçoamento. Mas deve ser alguém que busque santificar sua vida, livrando o nome de Deus de todo e qualquer escândalo. Que eu não seja um pastor 100% em todas as áreas, é claro, é óbvio, ninguém vai ser. Agora, que eu não faça disto a razão para ficar cometendo erros a todo momento. Não, eu não sou perfeito, eu sou assim mesmo e tal. Não é isso que essa verdade está nos ensinando. O fato de nós não sermos perfeitos, completos em todas as coisas, não nos autoriza a errarmos propositalmente, ou não vigiarmos na vida pastoral. O pastor deve a todo tempo evitar, guarde isso, o pastor deve a todo tempo evitar a poeira dos embaraços, para que não se atole na lama do pecado. Porque Paulo diz aos Hebreus, capítulo 12, que nós precisamos evitar essas coisas. Ele diz aqui no capítulo 12, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Temos aqui o embaraço e o pecado. Todo pecado é embaraço, mas nem todo embaraço é, por natureza, um pecado. Mas guarde isso. Todo embaraço, se não for deixado de lado, conduzirá ao pecado. Então, antes que a poeira do pecado se acumule, aliás, antes que a poeira do embaraço se acumule e se transforme numa lama de pecado, vamos a todo momento pedir a Deus para que nos purifique com a sua palavra, que o Espírito Santo sonde nosso coração,
que sejamos santificados por Deus no exercício do nosso ministério, a fim de que o nome do Senhor não seja blasfemado por uma má conduta pastoral. Além disso, deve ser um exemplo vivo de que essas qualificações podem ser observadas na vida do pastor. Por conseguinte, que o pastor seja um homem íntegro, piedoso, dotado de muitas habilidades ao mesmo tempo, alguém que mantenha a atitude e a postura humilde de um menino pastor. Quando fala menino pastor aqui, diz respeito à sua simplicidade, né? Não um menino pastor, né? No sentido de ser infantil na sua conduta, não, né? Diz respeito aqui à simplicidade, à humildade de uma criança. Devemos abordar agora o ministério da igreja. Vamos agora passar para um outro tema, um outro assunto, que também está um tanto relacionado aqui, mas vamos ampliar um pouco mais a nossa discussão acerca dos múltiplos ministérios que estão estabelecidos ali em Efésios capítulo 4, né? Nosso interesse recai sobre os que levam adiante os propósitos da adoração, da edificação e da expansão, considerando o ministério em termos de toda a igreja, dos vários ministérios estabelecidos e do regime eclesiástico. Bem, então, essa primeira parte, temos aqui fica então essa abordagem com relação à conduta e os deveres, as qualificações da vida pastoral. E agora vamos entender acerca dos dons ministeriais lá de Efésios, capítulo de número 4, 11 e 12. 8, 11 e 12. Dons ministeriais ou ministérios de preparação. Diz o texto, Efésios capítulo 4, versículo 8, 11 e 12. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons, aí a palavra é domata, aos homens. E o versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros, né? Em outras palavras, em outras versões aparece novamente a palavra alguns, para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar ou aparelhar os santos para a obra do ministério. Bem, portanto aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são ministérios de preparação no corpo de Cristo. São dons humanos que Deus dá à igreja, que Cristo concede à igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Tá bom? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Algumas observações em relação a isso. Primeiro, esses ministérios são concessões soberanas do Cristo exaltado para o aparelhamento da igreja. Então é Cristo quem estabelece. Ninguém se faz pastor, ninguém se fez apóstolo, ninguém se fez profeta, ninguém se fez, né, mestre. Não, Cristo concedeu isso à igreja. Segundo, os dons são pessoas, apóstolos, profetas, não atividades como profetizar, evangelizar e ensinar, mas apóstolos, profetas são dados por Cristo a cada igreja para o aparelhamento do corpo. O Cristo exaltado prepara as pessoas para essa tarefa crucial. Terceiro, os dons são limitados em quantidade, não são compartilhados por todos os cristãos. Diz o texto que são para poucos. É interessante isso. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28. Diz assim, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele faz uma pergunta retórica.
Porventura são todos apóstolos? É uma pergunta retórica. Qual é a resposta que temos que dar aqui? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Também não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos os dons, o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Também não. Interpretam todos? Não. Então, isso quer dizer que os dons, embora concedidos à igreja, mas nem todos possuem os mesmos dons. Não é verdade? Alguém disse, né, que se alguém afirma que possui os 9 dons espirituais de 1 Coríntios, a bem na verdade ele está equivocado, ele possui 10. Né? Além dos 9, ele possui o dom da língua. Não é de língua não, é da língua. Né? É o dom da mentira. Porque a Bíblia fala que nenhum membro do corpo de Cristo possui todos os dons. E quando nós vamos para essa questão aqui ministerial, é a mesma coisa. Nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, evangelistas. Não, nem todos. Nem todos. Os ministérios de preparação são necessários à continuidade da vida da igreja. Aquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar precisa ser continuado através de uma liderança firme, saudável e espiritual ao longo da história, para que a igreja permaneça no ensino apostólico, ensinado lá no primeiro século. Pastores e mestres estão mais estreitamente relacionados que os outros dons. Porque aqui, o que acontece? Existe aqui 2 linhas de interpretação. A primeira interpretação ensina que pastores e mestres são 2 realidades distintas. A uns Deus teria posto na igreja como pastores e outros como mestres. A outra linha de pensamento já afirma que não há distinção. Seria o caso de pastores-mestres. A razão dessa explicação é porque, ao contrário dos outros dons que aparecem, quando surgem, a palavra alguns vem antes. Por exemplo, ele designou alguns para apóstolos, outros ou alguns para profetas, outros ou alguns para evangelistas e outros ou alguns para pastores e mestres. A palavra alguns não aparece antes de mestre, mas sim antes de pastores. Alguns para pastores e mestres. Então, de acordo com essa linha de pensamento, deduz-se que trata-se aqui de uma pessoa exercendo aqui uma dupla função, né? Ele é pastor-mestre. E outros vão entender que se trata aqui de um 5º ministério, né? É provável então que Paulo esteja falando de um único ministério, como já acabamos de mencionar. Agora, vamos considerar cada um desses ministérios. Primeiro, apóstolos. Diz o texto que ele concedeu alguns para apóstolos. Percebe-se que a palavra apóstolo no Novo Testamento tem duplo significado. Refere-se em primeiro lugar e principalmente ao grupo dos 12 apóstolos originais, mais o apóstolo Paulo, que surge posteriormente. Então vamos entender. Então nós temos aqui primeiro o grupo dos 12 mais Paulo. A palavra apóstolo se refere com frequência aos 12. Você vai ler por ocasião da seleção, do chamado, da nomeação dos 12 apóstolos, né? Que Lucas, no capítulo 6, versículo 13, diz que Jesus, né, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, os 12. Após a morte de Judas, Matias foi acrescentado aos 11 apóstolos, formando, né, ali, completando novamente o grupo seleto, fechado dos 12. Alguns especulam, dizendo que
Matias tenha caído de paraquedas, que Matias não foi chamado por Deus. Bem, o fato é que não existe nenhuma situação na Bíblia de reprovação à seleção, à escolha de Matias. Você vai ver que no decorrer de Atos dos Apóstolos, quando diz que os apóstolos, os 12 estavam presentes, enfim, esses 12 aí diz respeito aos 11 que caminharam lá com Jesus, que foram chamados por Jesus diretamente, e mais Matias que foi eleito, né, que foi escolhido ali, entende? Então, não há nenhuma passagem que reprove isso aí, dando a entender que Matias fez parte, sim, do colegiado apostólico, dos 12 apóstolos. Muito bem. Depois nós temos os 12. Com respeito aos 12, duas características se destacam. Vamos entender aqui. Então, primeiro nós temos os 12 mais Paulo, né, que foram os 12, e depois mais o apóstolo Paulo, que foi escolhido depois. Mas vamos entender agora com respeito aos 12 especificamente. Com respeito aos 12, duas características se destacam. Primeiro, eles foram escolhidos por Jesus. E como já vimos, até Matias, a quem Jesus não havia escolhido durante seu ministério, tudo indica que houve uma aprovação do céu em relação à sua escolha. Todos eles incluem Matias. Né? Todos eles, inclusive Matias, estiveram com Jesus. Perdão, irmãos, na leitura aqui. Todos eles, inclusive Matias, estiveram com Jesus desde o início de seu ministério. Afinal de contas, esse seria um dos critérios para a escolha daquele que substituiria Judas, que havia se suicidado. Capítulo 1, versículo de número 22, nos diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre vós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, Matias preencheu aqui os requisitos para ser escolhido, para ser apontado, para ser aceito como o apóstolo que substituiria Judas. Alguém argumenta: mas a gente nem ouve falar mais de Matias no livro de Atos. Você também não ouve falar de Bartolomeu, você não ouve falar de Filipe, de outros mais, né? Judas, não os Iscariotes. O livro de Atos vai fechar com uma descrição, né, histórica da igreja, destacando Pedro, João, Tiago, né, que foi morto lá em Atos capítulo 12. E os nomes que vão aparecer, depois de Atos capítulo 1, né, que aparece aqui os apóstolos, no capítulo 1, versículo 13, depois daqui, somente Pedro, Tiago e João, com ênfase em Pedro e João. Os demais, você não vê mais uma menção dos seus nomes. Mas o fato dos seus nomes não estarem sendo mencionados não quer dizer que eles não estavam presentes. Então, as expressões que aparecem em Atos, os apóstolos, dos apóstolos e termos semelhantes, diz respeito à atuação, à presença dos apóstolos no decorrer da história da igreja, em Atos dos Apóstolos. Entende? Então, o fato de Matias não ser mencionado pelo seu nome no livro não quer dizer que ele não tenha sido aceito por Deus, porque os demais também, com exceção de Pedro, Tiago e João, também os seus nomes não são mencionados. E não quer dizer que eles tenham sido reprovados depois. Entendem? Muito bem.
Agora, então esses 12 foram escolhidos diretamente por Jesus. Matias, escolhido depois da morte de Judas para substituí-lo. Aí entra a figura de Paulo. Como que ele recebeu as qualificações apostólicas? Porque, como nós vemos aqui, existe aqui um critério. Vou repetir. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aí Paulo aparece agora como apóstolo. Mas você não vê Paulo junto com os apóstolos, com os 12, durante o ministério de Jesus. Paulo só vai aparecer no final do capítulo 8 de Atos, depois do capítulo 9, que tem a conversão dele. Mas antes disso, você não vê a figura de Paulo. Onde Paulo se encaixa dentro desses requisitos aqui para ser identificado como apóstolo? Bem, igualmente, os demais, Paulo também foi escolhido por Jesus por meio de uma revelação especial e sobrenatural. Vamos ver a Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Capítulo 9, versículo 15 de Atos, diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Da mesma forma que os 12 foram chamados por Jesus durante o ministério de Jesus, agora Paulo foi chamado diretamente por Jesus após a sua morte e ressurreição. Lá em Atos capítulo 9, aqui você tem o próprio Jesus dizendo que ele está sendo chamado por ele, que Paulo está sendo chamado por Jesus. Bem, então preencheu aqui o primeiro requisito, ele foi chamado. Segundo, ele viu Jesus. Ele não é uma pessoa estranha à questão do Cristo, né? Que andou com os discípulos aqui na terra. Capítulo 9, versículo 1, de 1 Coríntios. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Aí ele diz assim: não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Paulo está defendendo aqui a sua autoridade, né, apostólica. E ele está dizendo que da mesma forma como os demais apóstolos caminharam com Jesus e viram Jesus, ele também viu a Jesus. Ele viu como? Ele viu por ocasião lá da sua... enquanto ele perseguia a igreja, e o Senhor apareceu a ele no caminho de Damasco, falou com ele, e quando você lê aqui no capítulo 15, ainda de 1 Coríntios, outro testemunho de Paulo, que ele tenha visto o Senhor, capítulo 15, versículo 8, quando ele fala das aparições de Jesus após a ressurreição, versículo 8, e por derradeiro de todos, ou seja, depois que ele apareceu a todos a quem ele apareceu, ele diz, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. E quando você vai para Gálatas, aí você tem uma revelação aqui do texto tremenda, né? Muito, muito impactante. Capítulo 1, versículo 16. Paulo vai trabalhar aqui a questão também da legitimidade do seu apostolado. Capítulo 1, versículo 16 de Gálatas. Ele diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Aí ele vai dizer
aqui como que a palavra ela foi revelada a Paulo, como que Paulo foi instruído pelo Senhor, né, no seu testemunho. Ele vai falar bem claro sobre isso aqui, como que ele recebeu a doutrina. Aqui no capítulo 1, ainda no versículo 11 e 12, nós temos o testemunho dele, em que ele diz que recebeu do próprio Jesus o evangelho para registrar por escrito. Capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso se deu por um espaço, né, de aproximadamente 3 anos, em que Paulo esteve a sós com o Senhor na Arábia, enquanto o evangelho de Cristo foi a ele revelado pelo próprio Cristo. Aí veja bem, da mesma forma como os apóstolos foram instruídos, ensinados diretamente por Jesus, durante o seu ministério, de aproximadamente 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, agora Paulo, ele recebe igualmente o evangelho diretamente de Cristo, no mesmo período, no mesmo tempo. Então, as experiências que os apóstolos tiveram com Cristo antes da sua morte e ressurreição, Paulo teve experiências semelhantes e essenciais, fundamentais para que ele fosse visto como apóstolo, né, de um modo especial, porque ele tem a experiência do chamado, como os discípulos tiveram. Ele vê a Cristo como os discípulos também viram, e ele recebe o evangelho por revelação direta de Jesus, como os discípulos também receberam o ensinamento, o evangelho de Cristo diretamente durante o seu ministério. Entende? Então, dessa maneira, os 12 e Paulo, né, o grupo dos 12 e Paulo, são apóstolos que ocupam um lugar único e decisivo na vida e na história da igreja. Isso significa que não pode haver sucessão nem restauração do apostolado. É o grupo seleto. O grupo dos 12, mas Paulo é o grupo seleto. Não há mais ninguém igual a eles. Nunca mais houve. Do modo como eles foram, o que eles foram, a maneira como tudo aconteceu e o que eles representam no cenário histórico da igreja, é um grupo fechado, não tem mais nenhuma sucessão e nem acréscimo. Agora, verdade é que nós temos relatos, né, de outros apóstolos, outros que foram chamados também de apóstolos no texto neotestamentário. Vamos entender isso? Porque além dos 12 e de Paulo, vários outros são chamados de apóstolo. Por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 14, Barnabé é chamado de apóstolo. O próprio Tiago, o meio-irmão de Jesus, que foi o pastor da igreja em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, ele é chamado de apóstolo. Não vamos confundir o Tiago, irmão de Jesus, esse que eu estou me referindo, com o Tiago que foi morto em Atos capítulo 12, que era o apóstolo Tiago, um dos 12. Mas esse Tiago, irmão de Jesus, ele é chamado de apóstolo. Capítulo 1, versículo 18 e 19 de Gálatas. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, esse Tiago, irmão do Senhor, ele é chamado de apóstolo. Não é um dos 12, mas é chamado de apóstolo. Andrônico e Júnias, por exemplo, Romanos capítulo 16, versículo 7, também são chamados de apóstolos. Os mensageiros ou mensageiro de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 18 e 22, tem a conotação de apóstolos da igreja,
aqueles que foram enviados pela igreja para proclamarem o evangelho, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 18. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Agora, o versículo 22. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual, ou muitas vezes, em muitas coisas, já experimentamos ser diligentes. E agora, muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Ou seja, algumas pessoas que foram enviadas como mensageiros àquela localidade para proclamarem o evangelho, para ensinar o evangelho. Então, aqueles que eram enviados pela igreja eram também, em alguns casos, chamados de apóstolo, porque, nesse sentido, apóstolo é aquele que foi enviado com uma missão. Então, olha só, os apóstolos do Novo Testamento são aqueles enviados por Deus para qualquer missão que lhes seja exigida. Apóstolos deriva da palavra apóstolo, que significa enviar ou mandar ir. Nesse sentido, o próprio Jesus, ele é chamado de apóstolo, porque ele é o enviado por Deus para cumprir a sua sublime missão aqui na terra. O único uso da palavra apóstolo no Evangelho de João encontra-se nesta declaração de Jesus. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, apóstolos, maior do que aquele que o enviou. O apóstolo, qualquer que seja sua identidade, é enviado pelo Senhor para levar sua missão adiante. Então, nesse sentido secundário, a palavra apóstolo ela se encaixa na vida desses que foram enviados. Resumindo, o Novo Testamento, o significado da palavra apóstolos pode ser amplo ou restrito. Restrito no que diz respeito aos 12 e Paulo, e amplo no sentido das citações desses que eu mencionei, Barnabé, Tiago, Andrônico, Júnior, enfim, que são identificados como apóstolos, e outros que foram também identificados como apóstolos no sentido de terem sido enviados com uma missão. Aqui cabe, claro, a explicação no sentido de que, posteriormente, essa palavra apóstolo, que tem o sentido de enviado com uma missão, ela passa a ser entendida como aquilo que hoje nós conhecemos como sendo os nossos missionários. Homens ou mulheres que são enviados a uma terra distante para levarem o evangelho de Cristo. São verdadeiros apóstolos nessas localidades. Então, se você me pergunta, temos apóstolos nos nossos dias? Neste sentido, sim. No sentido de aquele que é enviado a uma localidade com uma missão, na figura de um missionário. Por exemplo, um pioneiro de um trabalho numa localidade que vai iniciar um trabalho evangelístico naquele lugar, vai evangelizar, vai pregar o evangelho para as pessoas que ali estão. Ele é um enviado, ele é um missionário, ele é um pioneiro, ele é um apóstolo nesse sentido para estar ali. Agora, não é que ele vai reivindicar isso para si e se auto-intitular apóstolo, mas ele vai exercer o ministério apostólico. Vou dar um exemplo. Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando vieram para o Brasil trazendo a mensagem do evangelho pentecostal, eles foram e são hoje reconhecidos como verdadeiros apóstolos nesse sentido em terras brasileiras. Mas eles nunca chamaram para si ou reivindicaram o direito de serem chamados de apóstolos, porque eles eram
pessoas, eram homens, missionários, que passaram a exercer um ministério apostólico, sem necessariamente serem chamados de apóstolo. Então, o ministério apostólico, nesse sentido, ele existe. Quem é o apóstolo? É aquele que é enviado, para uma localidade para iniciar ali um trabalho, para levar as boas novas. Nesse sentido, sim. Né? Mas não tem nada a ver com os apóstolos do grupo fechado dos 12. Ok? Vamos caminhar. Profetas. Deus colocou uns como pastores e também como profetas. O segundo dos ministérios da preparação é o dos profetas. Pois imediatamente após dizer que ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, Paulo acrescenta também outros para profetas. Esse é o padrão de 1 Coríntios, capítulo 12, 28, quando diz: na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas. Os profetas aqui são um dom de Cristo designado por Deus e atrás somente dos apóstolos. Agora vamos entender quem são esses profetas. Primeiro, Paulo não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Os profetas aqui não são os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Primeiro, tanto os apóstolos quanto os profetas são chamados dons do Cristo exaltado. Então eles são estabelecidos por Cristo após a sua ressurreição. Enquanto os profetas do Antigo Testamento existiram antes mesmo do nascimento de Cristo aqui na Terra. Segundo, os profetas, nos 3 casos mencionados em Efésios, vêm na sequência dos apóstolos. Eles vêm depois. Né? Vem depois. Quando diz também, no capítulo 2, vou citar aqui um exemplo, 2, versículo 20 de Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha só, a sequência aqui é lógica. Então, dando a entender que profetas aqui estão depois dos apóstolos. Com os apóstolos, eles receberam a revelação. Qual foi a missão desses profetas? Com os apóstolos, eles receberam revelação especial referente ao mistério de Cristo. Aí diz o texto de Efésios 3, 4 e 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, inclusive os profetas que viveram antes de Cristo. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Profetas aqui nesse contexto refere-se, portanto, apenas ao período do Novo Testamento. Isso quer dizer que aquele entendimento, aquela revelação especial que os apóstolos tiveram enquanto pregavam o Evangelho, ensinavam o Evangelho, falando de Cristo, fazendo com que as pessoas compreendessem que Cristo era o cumprimento das profecias messiânicas, o mistério do Evangelho que estava oculto durante todos os tempos, os profetas, esses homens, somaram com os apóstolos nesta missão, né? Recebendo mensagens diretas de Deus para compartilhar o Evangelho, o mistério de Cristo. O ministério profético tinha um destaque notável na igreja primitiva. Cabia-lhe a função especial através do Espírito Santo de edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14, 3. Não significa apenas pregar ou ensinar a palavra de Deus, mas a missão de receber diretamente do Espírito Santo, pelo dom da profecia, a habilidade de transmitir a palavra do Senhor. O próprio significado da palavra profeta, meus irmãos, quer dizer aquele que fala por outro. E aí, como é que nós vamos entender isso no Novo Testamento? Aqui, identificando esses homens no Novo Testamento. Atos 13, versículos 1 e 2. A Bíblia fala que haviam profetas da igreja de Antioquia. Quais eram esses profetas? Diz o nome: Barnabé, Simeão, Lúcio, Cirineu, Manaém e Saulo. Vamos ler.
Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí quando você vai para capítulo 15, versículo 32, aí você lê: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E o versículo 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos 21, versículo 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Então está aqui a menção, né, dos profetas no Novo Testamento. Acerca desses profetas é que o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, está se referindo. Pessoas que eram usadas por Deus de modo sobrenatural para transmitir o Evangelho, descortinando o mistério que esteve oculto desde os séculos passados, cooperando com os apóstolos na explanação das doutrinas cristãs, para solidificar o firme fundamento da igreja, como diz Efésios capítulo 2, versículo 20. Profeta ou pregador? Ainda dentro do assunto. Devemos entender que o profeta não era aquele que simplesmente pregava ou ensinava, mas quem recebia uma mensagem profética para dizer à igreja. Também o profeta poderia, enquanto pregava, receber uma mensagem profética. Uma pessoa que estivesse, de repente, pregando um sermão baseado em um livro, em um texto do Antigo Testamento, em um dado momento da mensagem que ele havia meditado para pregar, ele poderia ser instantaneamente usado pelo Espírito Santo para proferir uma palavra não premeditada, mas uma palavra iluminada pelo Espírito para fortalecer, para elucidar uma doutrina cristã que estava sendo agora revelada, né, na nova aliança. Vejam bem, quero deixar bem claro isso aqui. Os profetas do Novo Testamento, nenhum deles foi responsável para acrescentar nenhuma nova revelação ou que pudesse contradizer aos profetas do Antigo Testamento. Mas o que eles falavam era em conformidade, primeiro, ao que já havia sido escrito, e aquilo que esteve oculto no passado, que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, agora os profetas do Novo Testamento estavam esclarecendo, trazendo à luz, entendem? Estavam trazendo à luz o ensinamento do Evangelho por revelação. Uma revelação. Verdades espirituais eram inspiradas ao pregador e se tornavam automaticamente uma mensagem profética. Assim como há um ministério apostólico fundamental e um contínuo, também há um ministério profético fundamental e um contínuo. Então nós temos aqui, primeiro, os profetas originais, tanto com os apóstolos originais, receberam
a revelação especial do mistério de Cristo, como diz Efésios 3, versículos 4 e 5, né? Eles receberam essa revelação, o próprio João, no livro de Apocalipse, né? Que também, debaixo de uma inspiração profética, a ele é revelado os mistérios, né, daquilo que estava acontecendo e das coisas que haveriam de acontecer. Então esses eram os profetas originais, né? Iguais a eles, com a mesma missão que eles tiveram, não existe mais. Não existe mais. Assim como não existe uma sequência do grupo dos 12 apóstolos. E Paulo, não. Aqueles profetas que existiram naquela ocasião eram um grupo seleto, que somavam com os apóstolos para o firme fundamento do mistério de Cristo revelado na Nova Aliança. Agora nós temos os profetas permanentes. Embora falando por revelação, não recebem revelação especial ou nova. O ofício de profeta hoje existe não para acrescentar outra verdade, que não tenha base nas Escrituras, mas para edificar, exortar e consolar com base nas verdades já reveladas na Bíblia. Então hoje, quando se fala em profeta, no nosso meio pentecostal, por exemplo, que isso é crido, é ensinado, a continuidade desse dom, o profeta hoje não tem como finalidade, né, estar estabelecendo nenhuma conduta nova para a igreja, nenhuma revelação nova, nenhuma doutrina nova. Não. O profeta hoje ele é usado por Deus para trazer uma mensagem atual, uma mensagem que vá edificar, fortalecer. Pode ser uma palavra no sentido de fortalecimento para um dado momento em que alguém esteja passando. Pode ser também uma palavra no sentido preditivo, em que Deus esteja avisando a igreja ou alguém de modo específico acerca de um acontecimento específico na vida daquela pessoa, mas nada tem a ver com a revelação bíblica que já está completa. Nenhum profeta hoje está autorizado por Deus para acrescentar nenhuma revelação às Escrituras. Então é diferente. Então hoje nós temos a continuidade desse ministério profético, mas uma outra natureza, ok? Uma outra natureza. Bem, meus irmãos, então essa é a nossa segunda aula. Eu espero que tenha sido edificante para vocês participarmos juntos, né, desse segundo vídeo, da nossa terceira aula, perdão. E estaremos encerrando na próxima aula, né, que será a nossa última aula, no primeiro vídeo na primeira parte falando sobre, ainda, né, dando continuidade ao que estamos falando aqui, os ministérios de Efésios capítulo 4 e 11, vamos dar ainda uma ênfase a mais, ok? A espiritualidade do pastor e as atividades exercidas pelo pastor na vida da igreja, tá bom? Eu vou estar passando para vocês uma pequena atividade mesmo, baseada aqui naquilo que nós temos estudado nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor amado, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade em que novamente podemos nos reportar aos teus filhos na transmissão de mais uma aula. Te peço a Deus que tudo aquilo que tenha sido ensinado esteja sendo gravado, fixado na mente, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos e até a nossa próxima aula.